Prontinho. Gustavo, o pessoal está entrando aí, vou dar mais um minutinho aqui para o pessoal entrar na apresentação e a gente já começa. Ok. Fala pessoal, vamos dar início ao webinar aqui então. Primeiramente, obrigado aí por comparecerem. Só um aviso antes de dar início à apresentação, tem uma parte de mensagens aqui que até o pessoal já está usando do lado da apresentação, então fiquem à vontade por, ao longo da apresentação, enviarem perguntas que vão ser endereçadas no final. E hoje a ideia é falar um pouquinho para vocês, estou aqui com o Gustavo, para a gente comentar um pouquinho do que é o Google AdSense e dar algumas dicas de como ser aprovado. E para quem ficar até no final, a gente vai comentar da agenda dos próximos dias e também vai liberar alguns cupons de descontos do curso do Gustavo, né? O Gustavo tem um curso na área e também de um dos cursos da Monetize More sobre o assunto. Então, recomendo para ficarem até o final. E para quem não puder ficar até o final, ou para quem não compareceu, o vídeo ele fica gravado e ele é enviado algumas horas depois para o e-mail de vocês. Então, podem ficar tranquilos em relação a isso também. Então, dando início aqui à apresentação, né? Só para vocês entenderem um pouquinho também do nosso background. Então, eu sou gerente de expansão na Monetize More. Ao longo dos últimos 4 anos, eu já ajudei mais de 400 sites a melhorarem as receitas com anúncio, né? Então, trabalho com publishers aí do mundo todo, ajudando a galera a entender um pouco mais de programática e também melhorar as receitas dos seus sites. Né? Passar a palavra para o Gustavo falar um pouquinho da expertise dele. Bom, eu sou o Gustavo Freitas, eu trabalho desde fevereiro de 2008 com blogs e Google AdSense. Era professor universitário, era funcionário público concursado, e esse trabalho com AdSense, com blogs, me ajudou a pedir demissão e vim aqui trabalhar no meu home office. Hoje eu faço outras coisas, é claro, trabalho também em criação de infoprodutos, trabalho como afiliado de infoprodutos, mas o meu negócio ainda é bem baseado em blogs e Google AdSense, né? Como o Pedro falou, eu tenho treinamentos aí na área, tenho um treinamento na área, e eu tenho mais de 10 mil alunos aí nos meus treinamentos nesse período todo aí, tá? Então, a gente está aqui para compartilhar, para ajudar vocês aí com a AdSense e também, claro, no final lá, para tirar algumas dúvidas. E eu sei que é bem difícil aí para quem está começando, até para quem já começou e tem algumas dificuldades com a monetização. Então, esse webinar ele não vai servir só para quem não tem a conta, né? Também para quem tem a conta e quer aprovar outros sites ou tem algumas dúvidas específicas que não conseguiram resolver ainda, né? Então, só para deixar todo mundo meio que na mesma página, explicando o que é o Google AdSense. Então, o AdSense ele surgiu como uma rede de anúncios do Google para atender o produtor de conteúdo de todos os tamanhos, digamos assim, né? Até quem produz conteúdo, assim, pequenos blogs que criam conteúdo único, até sites maiores mesmo que querem monetizar o tráfego de alguma forma. E uma comparação legal de se fazer é que o AdSense ele é o que a gente chama de sell side, né? A parte de vendas do lado da mesma moeda que seria o Google AdWords, por exemplo, ou o DV360 do Google. Então, plugando essa rede no site, o editor, né, o publisher,
ele consegue facilmente monetizar o seu inventário, o tráfego do seu site. E vocês já devem saber, tem alguns requisitos mínimos para serem aceitos nessa rede, né? É uma rede que ela evoluiu muito ao longo dos anos, tem mudado um pouco as regras em relação às políticas de aceitar os sites, né? Mas alguns requisitos eles sempre estiveram presentes na hora de criar uma conta. Então, por exemplo, é preciso você ser maior de 18 anos, você precisa ter um conteúdo que o Google julgue ser um conteúdo único, um conteúdo interessante. Então, você não pode copiar o conteúdo de outras fontes ou gerar um conteúdo que ele seja, digamos, falso, né? E o seu conteúdo ele deve seguir as políticas do Google para editores. São políticas que são atualizadas com uma certa frequência e elas são extensas, assim, então recomendo sempre que você tiver dúvida em relação às políticas do Google, salvar aquela página. Se você digitar políticas do Google para editores, vai aparecer a página, salvar aquilo e de vez em quando ler, porque realmente o conteúdo que está lá, ele é primordial para quem quer monetizar o seu site com anúncios. Ô Pedro, até em cima desse ponto 3 aí, questão do estar de acordo, Uhum. Assim, além de ter mais de 10 mil alunos aí, eu também tenho um grupo muito grande no Facebook, né, sobre AdSense, que já tem uns 6 ou 7 anos esse grupo, e a gente vê que muitas das pessoas que entram lá, elas nunca leram, segundo elas, nem sabiam que existia uma política, né? Uhum. Quando a pessoa cria ali a conta, ela clica em tudo ali, aceita e acha que aquilo é apenas um texto lá que não precisa ler. E eu costumo dizer que a política do Google AdSense para a gente, para nós editores aí de blogs, tem que ser como o nosso livro de cabeceira. Sempre que você tiver uma dúvida, tá, pessoal? Sempre que você tiver uma dúvida, costumo dizer isso para os meus alunos. Em vez de você ir para algum grupo ou você for ir perguntar a alguém, primeiro vai lá na política. Digita aquele termo que você está procurando. Não achou? Procura um pouquinho mais com outra palavra. Aí sim, não achou mesmo. Aí você vai para um grupo para poder perguntar, porque muitas vezes você vai para um grupo, faz uma pergunta, gente, pode usar isso aqui? Vai aparecer alguém e fala assim, pode. Aí você vai e usa. Aí daqui a pouco você tem problema aí com a política, porque você usou algo que não podia, sendo que está lá, liberado para todo mundo. Basta você entrar e ler lá. E é bom ler sempre, por quê? Porque pode mudar, pode não, muda. A política ela vai mudando, ela vai se adaptando, as coisas vão modernizando, novas ferramentas vão surgindo e ela vai também atualizando. Só para destacar esse ponto 3 aí. Claro, bem importante. E o Google está sempre tentando fazer com que o ecossistema de publishers e anunciantes seja um ecossistema melhor, né? Então, como o Gustavo falou, quando essas regras mudam e você se baseia numa informação que pode estar desatualizada, né? Olhando num grupo ou numa fonte que não é diretamente do Google, acaba que você pode tomar uma decisão errada e fazer algo que esteja violando as políticas. Então, sempre dar uma olhada nessa página. Outra coisa legal de mencionar é que o Google faz conteúdo em vídeos para editores do AdSense. Eu não sei se tem em português, mas muitos desses vídeos em inglês estão no YouTube, então eles tiram dúvidas dessa política. Alguém, um representante do Google, falando em específico sobre cada item das políticas, então vale a pena se manter informado, até para evitar cometer alguma violação quando você estiver operando seu site. E uma coisa que o pessoal pergunta bastante, assim, eu vejo nos grupos, vejo no fórum do AdSense, né, são as páginas que, digamos que todo site precisa ter. E cada site ele tem que ser personalizado, né, como a política fala, tem que ser único, mas é válido mencionar que tem 3 páginas que todo site deveria ter, e eu vejo muitas vezes o AdSense não aprovando se um site não tem, que seria a política de privacidade, uma página muito importante, onde fala como que é feito o tratamento da privacidade dos usuários, dos dados do usuário. Você consegue hoje facilmente encontrar templates, né, políticas que você pode, digamos, basear a sua
na internet, né, fazer as alterações com base no seu site. Então é bem fácil de encontrar essa informação e adaptar para a sua realidade. Termos de uso, de como o usuário vai estar usando a informação no seu site, se tem alguma parte válida mencionar, se você pede login, se o usuário pode fazer comentários, uso de cookies, tudo em relação a isso. E sobre nós, né? Então hoje a gente vê vários sites na internet que às vezes não tem informações do publisher ou da equipe, não fala nada, fica assim sem aquela identidade do site, fica um site assim, digamos, genéricos. Então você falar um pouquinho do seu negócio, da sua equipe, quem que está envolvido, quem que está por trás do projeto, mostrar que tem um ser humano, uma equipe por trás daquele portal, daquele projeto, isso qualifica muito o seu site como um publisher, né? Que é o que o Google quer ver em relação aos criadores de conteúdo. Inclusive, Pedro, esse sobre nós aí é interessante porque ultimamente tem sido muito difícil, e cada vez vai ser mais difícil, aprovar sites em alguns nichos, né? Nicho de finanças, nicho de saúde. E esses dias mesmo, um dos meus alunos falou assim, poxa, mas eu não estou conseguindo aprovar um site na área de saúde. Aí eu fui e falei, não, é porque o Google e o Google AdSense, eles estão reticentes, porque eles querem informação de qualidade, quem não é profissional da área. Não, eu sou profissional, eu sou médico. Aí eu falei, beleza, então, você colocou lá que você é médico no site, sobre nós, né, sobre o site, sobre o autor, né, cada um dá um nome aí que achar melhor para o seu site. Ele não. Aí eu orientei ele que fizesse. Por quê? Porque o Google, ele sabe muito sobre a gente, né? Mas ele não tem que ficar adivinhando as coisas. Então você tem que deixar bem claro, não somente uma página com esse link no menu, mas também, se possível, ali na sidebar você já colocar uma foto sua, se o site for pessoal, tá? Uma foto sua com uma pequena descrição já com link para ir para o sobre nós completo. Por quê? Porque aí o Google vai analisar, esse site aqui é todo sobre... o AdSense vai analisar lá, esse site é todo sobre saúde. Aí ele vai, analisa e vê que tem um médico ali. Se você estiver ligando ainda esse seu perfil, no sobre nós, o seu perfil, com o perfil do LinkedIn ou de outras redes sociais que vão ajudar a dar autenticidade para aquela informação, melhor ainda, a chance de ser aprovada é muito maior. Porque realmente eles vão evitar cada vez mais liberar esse tipo de site para pessoas comuns. Tá? São sites que realmente precisam ter especialistas, porque ali vão ser passados conselhos que podem ou afetar a saúde ou afetar as finanças das pessoas. Né? E até é interessante, assim, quando as pessoas estão criando o site, dar uma olhada no que os líderes do mercado fazem, né? Então, hoje, se você olhar um site da Healthline ou da Factset, que são líderes no mercado de saúde nos Estados Unidos, você vai ver que a parte de sobre nós é bem detalhada, fala sobre a equipe, nos próprios artigos mostra quem que revisou o artigo, mostra que tem um médico que fez a revisão do artigo, mostra até o cadastro do médico lá no sistema norte-americano, né? Justamente para criar autoridade, para gerar autoridade. Então, se você está num nicho de finanças ou de saúde, algo que tem uma informação que é necessário mostrar credibilidade, você mostrar para o AdSense que você tem essa credibilidade é essencial para que seu site seja aprovado, justamente porque mostra que o seu conteúdo ele está sendo validado, né? Ele tem uma fonte de veracidade por trás. Isso aí. Legal. Entrando aqui em algumas das políticas, assim, só meio que pontuando, porque são várias, né? Você não pode promover conteúdo ilegal, então sempre tomar cuidado com sites de download. Às vezes colocam um arquivo que tem direitos autorais, ou você usa informação que tem direitos autorais de outro site, você não coloca nenhum tipo de link ou de explicação. Então, tomar muito cuidado com isso. É bem comum na internet você ver sites que eles pegam conteúdo de outros sites e mudam pouca coisa, às vezes a informação está realmente igual, sites de notícias fazem muito isso, então você linkar para esses outros sites, você dar a devida referência, é bem importante para não sofrer, não ter um site aí rejeitado ou até ter demanda restringida por causa disso, né?
tomar muito cuidado com o tipo de conteúdo, se é um conteúdo depreciativo, perigoso, às vezes sites que colocam conteúdo adulto, alguma imagem forte. Então o Google ele se preocupa muito com como que os anunciantes vão aparecer, né, em que páginas da internet que esses anunciantes vão aparecer, e se ele percebe que tem uma página que tem um conteúdo adulto, algumas palavras de baixo calão, ele acaba restringindo a demanda para aquelas páginas justamente para proteger o anunciante que não quer ter a sua marca associada a esse tipo de conteúdo, né? Então, temas adultos, conteúdo sexualmente explícito, tomar bastante cuidado. Às vezes, como é um robô que faz essa análise, às vezes uma ou outra palavra assim acaba passando batido, tanto que o editor ele tem a possibilidade de se alguma página for negada, pedir para a equipe da AdSense reavaliar essa página, né, na parte de políticas ali dentro da conta, mas é bem importante que você faça essa análise e evite esse tipo de conteúdo para não ir contra as políticas. E entrando em outros fatores aqui que podem afetar a aprovação de um site, né? Então, idade do site conta, o padrão de layout. O Google não gosta de sites, eles têm até um nome para isso, de made for AdSense, feito para o AdSense, né? Sites que seguem um padrão assim bem óbvio, um template bem pouco customizado. Isso é muito mal visto na indústria. Então, personalizar o seu site, colocar link para suas redes sociais, dar uma cara única para o seu site, para mostrar que você é um produtor de conteúdo qualificado e você não está simplesmente tentando só monetizar sem dar valor ao conteúdo, né? O conteúdo ele sempre vem em primeira mão, em primeiro lugar. A questão de atividade inválida, então tomar cuidado com as fontes de tráfego do seu site. Se você compra tráfego de alguma fonte, ter a certeza de que não está sendo enviado tráfego inválido, né? Robôs ali que podem fazer com que a qualidade do seu tráfego seja muito baixa. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso em um dos outros webinars essa semana, né? Inclusive entrando um pouquinho em detalhes de como identificar isso no Google Analytics. O idioma do seu site, então alguns idiomas ainda não são aprovados pelo AdSense. Não é o problema para quem tem um site em português, mas só caso você queira monetizar seu site em outro idioma, tem uma lista de idiomas que tem suporte, né? A questão do domínio gratuito também, isso pode influenciar na aprovação do site. E a questão da velocidade é um dos fatores que tem se tornado cada dia mais importante. O Google tem batido bastante na tecla de velocidade, de desempenho do site. Então, você otimizar o seu site para um carregamento rápido e fazer com que a experiência, tanto no desktop quanto no mobile, seja uma experiência agradável para o usuário, pode fazer a diferença, né? Então, se o seu site carrega devagar, o seu site não carrega para algumas localizações geográficas, isso pode afetar a aprovação do seu site e pode afetar a monetização, caso o seu site já tenha sido aprovado, né? Ô Pedro, fazendo umas colocações aqui. Vamos lá. Questão da idade do site, né? Eu acredito que é em torno de 3 meses, né? 90 dias. De 90 a 180 dias. Mas com 90 dias o site já está dentro de uma idade aí para ser aprovado. E a gente passou por isso numa mentoria que eu fiz no início do ano. Eu fiz algumas mentorias esse ano, algumas turmas, e uma começou em janeiro, de uma mentoria para iniciantes, ou seja, para quem não tinha site ainda, ou tinha, mas não estava conseguindo ter resultado nenhum com a AdSense. Então, peguei desde o início. Só aprender a procurar o nicho, criar o blog, aprovar e tal. E aí, eu falei com eles isso, olha, o blog de vocês não vai ser aprovado agora, certamente pode acontecer, pode, porque às vezes passa, mas a maioria não passa. Mas fiquem tranquilos, daqui a 3, 4 meses vai ser aprovado. Continuem fazendo o trabalho de vocês. E realmente todos os sites só foram aprovados. Foi até interessante, assim, eles fizeram 3 meses numa semana, na outra semana eles começaram a submeter novamente o site, e os sites foram sendo aprovados, porque as outras partes já estavam corretas. E aí, às vezes, as pessoas perguntam assim, mas esse domínio está registrado há 5 anos.
não é a idade do domínio, tá? É a idade do site, que o site está no ar. Ah, esse site ficou no ar por 10 anos, mas tem 3 anos que ele está fora do ar. Você vai colocar ele no ar, voltar conteúdo, começar a publicar, trabalhar nele normalmente, e aí sim, quando fizer esses 3 meses que ele está no ar novamente. E não adianta você... Às vezes as pessoas elas têm umas ideias assim, né? A pessoa cochila e acorda. Nossa, eu tinha uma ideia mirabolante para poder enganar o AdSense. Aí vai lá e coloca a data dos artigos de 1 ano atrás. Não é por aí, gente. Né? O AdSense tem uma tecnologia, ele tem a favor dele todos os dados que estão no Google. Então, assim, eles sabem quando o artigo foi publicado realmente. Então, não adianta mudar a data. Essa questão de padrão de layout aí também, tá? Realmente tem uns layouts que tá na cara que foi criado só para ganhar dinheiro com a AdSense. Ah, mas não é isso que eles querem que a gente ganhe? Não, não é isso. O Google, né, que é a dona aí do AdSense e de vários outros programas por aí, ele quer, na verdade, focar na experiência do usuário. Então, ele quer que um site ele seja criado para trazer um conteúdo, geralmente é uma solução de problemas. Pelo menos é isso que eu falo com meus alunos. Procure trazer a solução de problemas para um público-alvo, tá? Depois, se você conseguir atingir esse objetivo de ajudar aquele público-alvo a resolver problemas, aí você vai colocar a AdSense e ele vai ser aprovado, porque isso vai ser uma consequência. Agora, se você cria um site pensando só... Quando você vai criar um site, o seu pensamento, o que você idealiza é ganhar dinheiro com aquele site, somente isso, vai ser muito difícil. Você vai passar alguns percalços para ser aprovado no AdSense, porque você está esquecendo uma parte essencial, tá? Quando a pessoa entrar no seu site, ela não entra para clicar no anúncio, e o Google sabe disso. Ela entra para procurar um conteúdo que ela está interessada, ou para resolver um problema, ou para ler uma matéria, tutorial, alguma coisa assim, para se distrair um pouco, mas ela não entra, vou entrar no site do Pedro para poder clicar no anúncio. Não, ela não vai pensar nisso, tá? Então, o clicar no anúncio é consequência do quão bom o seu conteúdo é, quão bom é a experiência do usuário dentro do seu site. E por isso que às vezes as pessoas não entendem, elas não conseguem entender esse objetivo do AdSense, e aí elas não entendem por que não estão conseguindo aprovar a conta, ou por que depois que aprovam a conta, mesmo trazendo um tráfego, um volume alto de visitas, não conseguem ter resultados. É porque elas não estão focando no conteúdo e no usuário, elas estão focando no anúncio, e não é por aí. E aí acontece atividade inválida, né, entre outras coisas. Agora, a respeito do tráfego, apesar que o Pedro falou que eu sei que tem uma aula aí que é específica sobre isso, o que a gente ouve muito? As pessoas... A grande dúvida, sempre que eu faço uma live, qual é a grande dúvida? Gustavo, diz que não pode comprar tráfego, é proibido. Mas dizem quem? Você leu lá no regulamento do AdSense que não pode? Se você tivesse lido o regulamento do AdSense, você ia ver que lá está falando que pode. Inclusive, lá dá como exemplo comprar tráfego no Google Ads. Claro, eles não vão dar exemplo de comprar tráfego no Facebook. Eles têm um sistema deles. Então, eles dão exemplo de comprar no Google Ads, né, que é o antigo Google AdWords. Então tá lá eles explicando. Só que o que eles falam? Seu tráfego vindo gratuito ou você comprando, você é o responsável pelo tráfego. Então você tem que saber como trazer. Então não adianta fazer um anúncio contando um monte de mentira. Aconteceu muito isso no nicho de finanças, né, aqui no Brasil. Por isso que se tornou um nicho tão difícil. Você via anúncio aí toda hora no Facebook, no Instagram. Clica aqui para você... ter agora o seu cartão de crédito pré-aprovado com limite de 5 mil sem consulta no SPC. Pô, quantos brasileiros estão precisando disso? Uma folga. Vai lá e clica. Quando ia para a página, o que estava lá? Um artigo ensinando como tentar conseguir um cartão para quem está com o nome aí no SPC e no Serasa. Então, assim, não tinha nada a ver realmente. Então, o que acontecia? A pessoa ela saía chateada, ou saía clicando em qualquer coisa e voltava. Então, dava muita atividade inválida. Então, é a maneira como você traz o tráfego. E por que acontecia isso? Porque as pessoas elas estavam focadas apenas no dinheiro que o site podia trazer. Elas não estavam focadas em entregar uma experiência
para o usuário, que é o que o Google bate na tecla aí direto, entregar uma experiência para o usuário e, por consequência, os seus anúncios estão ali e a pessoa vai acabar clicando, se ela estiver interessada mesmo naquilo. E quando o clique no anúncio, ele é de uma pessoa que está interessada no anúncio, não tem atividade inválida, tá? Não tem clique inválido, não tem dinheiro sendo retornado depois, quando fecha lá o pagamento do AdSense, não tem perigo de sua conta ser desativada. Então, só para entrar nessa parte aí, tá, Pedro? Sim, bem importante. É a questão de gerar valor, né? Porque até algumas pessoas elas acabam no curto prazo conseguindo, digamos, burlar o sistema ou fazer alguma coisa que uma promessa que não o conteúdo não condiz com a promessa. Mas o que a gente percebe, assim, os anos de experiência aí que o Gustavo tem, também eu tenho percebido nos últimos anos, é que esse pessoal, eles não duram muito tempo. O site acaba rodando por alguns meses, mas acaba que uma hora é identificada, a conta é restringida ou banida e coloca o negócio em jogo, né? Então, para quem quer pensar em longo prazo, quem quer pensar em construir um negócio que seja lucrativo, não só hoje, mas nos próximos anos, tem que jogar de acordo com as regras, tem que entender que o conteúdo é o que mais importa, a usabilidade é o que mais importa, e o anúncio ele vai ser você vai ganhar mais com os anúncios, dando um conteúdo, uma experiência de qualidade para o seu usuário, de modo que ele não precise causar cliques acidentais ou cliques inválidos, ou não precise prometer algo que não seja verdade para que você consiga chegar nesse ponto, né? Então, bem importante pensar aí no longo prazo quando a gente está conversando sobre monetização. Eu costumo dizer, Pedro, que eu dei sorte quando eu cheguei aqui na internet, porque não se falava em ganhar dinheiro na internet. Eu criei um blog não pensando em ganhar dinheiro, não se falava nisso. Eu criei um blog porque eu gostava muito de escrever. E eu comecei a escrever sobre o que eu gostava, começou a ter muitas visitas, e aí eu precisei de pagar a hospedagem ficou cara, e eu ia agora. Isso aqui não posso ficar gastando dinheiro com hobby. E aí comecei a estudar alguma maneira e cheguei primeiro no AdSense. Então, hoje o que eu falo com meus alunos é isso. O seu primeiro projeto tem que ser no que você gosta ou no que você entende. O que você vai fazer tem que ser algo que você faria mesmo se não estivesse recebendo. E você vai lá e faz aquilo, e aí o pagamento vai ser consequência. Então, se for por aí, quem não pensa dessa maneira, é o que você falou, acaba realmente metendo o pé pelas mãos e acaba saindo falando mal ainda. Esse negócio de Google AdSense não funciona não, isso é mal um 7.1, é golpe, sai falando mal, por quê? Porque não soube trabalhar, não soube fazer. Isso é um negócio, o Pedro falou em negócio, isso é interessante. Isso é um negócio como outro qualquer. Você tem que se capacitar para começar um negócio, você tem que investir para ter um negócio, tem que saber atrair clientes, tem que pensar nos seus visitantes como clientes, e quando você traz um cliente para dentro da sua loja, você quer o quê? Você quer que ele se sinta bem ali, porque quanto melhor ele se sentir, mais ele vai consumir, mais ele vai voltar. Uhum. Exatamente. Isso tudo é de acesso ao publisher, né? No Analytics eles conseguem ver tempo de engajamento, taxa de rejeição, então acompanhar essas métricas, se você tem um usuário que ele fica 20 segundos no seu site, você já tem alguma coisa errada, porque se o cara entra no seu site e ele não consegue nem passar um tempo relevante, é porque ele já chegou e a hora que ele bateu o olho no conteúdo a promessa não bateu ali com a realidade, né? Então, acompanhar bem as métricas, estar de acordo com as políticas é essencial para que a gente, como empreendedor, assim, tenha um negócio sustentável ao longo prazo, né? E entrando aqui na questão de... As pessoas perguntam bastante se a inscrição ficar pendente, né? O que fazer. Então, você pode remover o seu site e reenviar. Ter sempre a certeza de que seu site está acessível, né? Então, você tentar entrar no seu site em diferentes dispositivos, ver se você não bloqueou. Tem um arquivo chamado robots.txt, que ele diz se o Google pode ou não acessar, fazer o crawl, né, dessa URL. Então, você ter a certeza de que você não está
sem querer aí bloqueando o bot, o robozinho do Google, né, na hora de ler o seu site. Como o Gustavo falou, a questão do Covid, né? Então, nessa pandemia, realmente está tendo um atraso grande em relação à aprovação. Então, você levar isso em conta, se aparecer ali o aviso do atraso, não quer dizer que o seu site foi rejeitado, quer dizer que simplesmente alguém do Google não teve a chance de avaliar o seu conteúdo. Então, às vezes, realmente é necessário esperar, né? E a questão de ter conteúdo suficiente, né? Se você tem um site com 5 posts, 5 artigos, é muito provável que o seu site seja rejeitado por falta de conteúdo. Então, não tem número mágico, assim, é difícil de... Não existe isso em nenhum lugar, mas na experiência a gente tem percebido que pelo menos uns 30 artigos, umas 30 páginas de conteúdo exclusivo, conteúdo único, bem escrito, e pelo menos uns 3 meses do site no ar, né, tem sido necessário para que o site seja aprovado. Então, e aí o que acontece, né? Essa questão hoje de um monte de grupo, grupo no WhatsApp, grupo no Telegram, grupo no Facebook, as pessoas começam a fazer perguntas, e aí falam, gente, qual o mínimo de artigos para ser aprovado? Olha só o pensamento, né? Mínimo de artigos para ser aprovado. Quer dizer, essa pessoa não está pensando nunca no usuário. Né? O planejamento dela não é para o usuário. Então, se for 5 artigos, ela vai ser aprovada e não vai escrever mais. Então, o que acontece? Eu falo que são 30 artigos. Antigamente era 10, né? 10 artigos realmente você era aprovado. Hoje eu acredito que o mínimo seja 30. E mesmo assim, você tem 30 artigos, mandou para aprovação, você não pode parar de escrever. Tem que ter conteúdo, tem que continuar publicando. Por quê? Para mostrar que aquele site realmente não foi criado apenas para ser aprovado na AdSense e não vai ter mais conteúdo. Só que aí sempre aparece alguém nessas perguntas em grupos que acabei de ser aprovado, eu boto o site lá com 2 artigos. Aí todo mundo, então esse negócio de 30 artigos é mentira e tal. Gente, pode acontecer, eu tenho um vídeo lá no YouTube onde eu falo sobre os 12 elementos que eu acredito que são essenciais para aprovar a conta na AdSense. Pode acontecer de você ser aprovado com um artigo. Pode. Por que não? O Google foi lá, a AdSense, eles que fazem as regras, foi lá, olhou e falou assim, só tem um artigo, mas tá perfeito isso aqui, vou aprovar. Ou o nicho é muito pouco muito pouco explorado, o micronicho quase não tem, muito pouco explorado mesmo. Eles vão e liberam. Mas isso é uma exceção à regra. Então, se você quer ficar tranquilo, você tem que ir dentro do que é a regra. Então, produz mais de 30 conteúdos e não para de produzir conteúdo. Você mandou para lá, tem 2 semanas, ainda não retornaram para você. Nessas 2 semanas você tem que estar publicando conteúdo. Porque senão vai ficar na cara que esse blog foi feito apenas para poder ser aprovado e colocar anúncio ali e não vai ter mais conteúdo. Isso não tem muita lógica pro Google. Exatamente. E da experiência assim de quem acaba comprando tráfego, é muito comum na internet você ver alguns sites que o pessoal gera tráfego de alguma forma, seja comprando, ou seja através de algum outro método, e como já é aprovado, não produz mais conteúdo, né? Justamente o que o Gustavo falou do ter sites aí rodando que fazem semanas, às vezes meses, que não tem um conteúdo novo publicado. E isso gera um risco muito grande para o site, porque a qualquer momento a conta pode ser restringida, pode ser até banida, justamente por o conteúdo ele se tornar irrelevante, né? E mostra também que aquele site ele não está se posicionando como um publisher, né, um editor. Ele está simplesmente tentando fazer o mínimo possível para poder monetizar e ganhar dinheiro com aquilo. E enquanto o objetivo principal não for o usuário, acaba que o risco de operação é muito grande e essas pessoas elas acabam, digamos assim, batendo numa parede, né, em que lá na frente o site é reprovado, não pode mais usar a conta do AdSense ou é restringida a demanda, justamente por estar tentando fazer o mínimo, né, ao invés de estar tentando
produzir algo de qualidade. E passando para o próximo ponto aqui, o que você pode fazer enquanto a inscrição está pendente, né? Então, o que o Gustavo falou de continuar a produção de conteúdo, eu acho muito, muito importante. Antes de tudo, continue a produzir conteúdo de qualidade, tente melhorar o SEO, melhorar o design, tornar o conteúdo mais relevante possível. Você pode, enquanto seu site está para aprovação, você pode mudar alguns aspectos visuais, você pode adicionar mais categorias, coisas que fazem o seu site mais único, não tem problema nenhum. Você pode revisar a qualidade do seu tráfego, né? Então, para um determinado site que só gera tráfego através do social, talvez fazer um trabalho mais longo prazo de SEO, ou talvez tentar comprar tráfego de alguma rede diferente, testar isso, mas claro que acompanhando a qualidade no Google Analytics, né? As métricas em relação a esse tráfego. Nada te impede de se inscrever em outras redes. Então, o próprio Google ele tem o Google Ad Exchange, que é uma rede, digamos, premium em relação ao Google AdSense, que é fornecida para parceiros, né? Então, por exemplo, você pode fazer esse sign-up pela Monetize More. Só é válido citar que essas outras redes, os critérios de aprovação às vezes são até mais pesados que o do AdSense. Então, se você acha que o seu site ele não está pronto para ser aprovado para o AdSense, então às vezes não seja nenhum momento de você monetizar o seu site. Às vezes seja um momento realmente de construir uma base sólida, preparar a casa, né, fazer algo que você tem orgulho de mostrar para alguém, tem orgulho de dizer que você está operando aquilo, antes de você tentar monetizar. Se o foco for a monetização logo de cara, às vezes o trabalho de qualidade acaba ficando em segundo plano, né? Então, o seu site, assim como uma loja, o seu site ele é um produto, né? Ele é uma vitrine do seu trabalho. Então, se você não foca na qualidade daquilo, querer que alguém queira aparecer nessa vitrine ou queira comprar algo que esteja nessa vitrine, às vezes não vai acontecer, né? Então, levar isso em conta antes de você tomar essas medidas aqui. Em relação à qualidade do tráfego, o que você pode fazer para melhorar a qualidade do seu tráfego, né? Então, primeira coisa, é importante você saber para quem você está escrevendo, né? Para qual público-alvo que você está tentando escrever esse conteúdo, produzir esse conteúdo, qual é o seu diferencial em relação aos outros sites, com qual constância você vai produzir esse conteúdo, com qual consistência. Esse conteúdo ele realmente é único? Como que você pode produzir algo que ainda não foi feito, né? Pegar um tema que já foi abordado, mas talvez abordar de uma forma diferente, ou acrescentar detalhes diferentes, ou atualizar esse tema para uma realidade diferente, para um tema que está desatualizado na internet, você pegar isso e trazer isso para 2020. Você pensar na sua persona, né, no seu público-alvo, o que essa pessoa está interessada e como que você pode promover, facilitar a vida dessa pessoa através do seu conteúdo. Quando você aborda esses pontos, fica muito mais fácil de você entender quem que está lendo o seu conteúdo, de você melhorar as métricas do seu site, manter aquela pessoa mais engajada, realmente consumindo mais conteúdo, né, mais páginas por sessão, um tempo maior de sessão no seu site. E essas métricas por si só vão melhorar muito a qualidade do seu site. O Google ele leva em conta essas métricas. Ele gosta muito de sites em que a taxa de rejeição é baixa, em que o tempo de sessão é alto, porque mostra que são sinais para o Google de que os usuários acessando esses sites estão realmente interessados naquele conteúdo e vai acabando de ficar mais fácil de você comprar tráfego depois, digamos, um Facebook Ads, um Google Ads, um Taboola, porque quanto mais tempo o usuário fica no seu site, mais conteúdo ele consome, os anúncios, né, a monetização, que é algo secundário, vai acabar sendo ajudado também, porque se o usuário está mais tempo no site, ele vai consumir mais anúncios, ele vai acabar dando scroll
e vendo mais anúncios, e a probabilidade dele acabar clicando no anúncio que genuinamente ele está interessado é maior, né? Então, esses pontos aqui são bem importantes na hora de você pensar em termos de tráfego de qualidade. Ô Pedro, sobre o conteúdo evergreen aí, cara, você tava falando aí sobre gerar. Às vezes as pessoas ficam meio irritadas, que elas falam assim. Você fica falando que tem que ser conteúdo. Não pode ser mais do mesmo, que o Google não quer isso, mas não tem como hoje na internet ser diferente. Na verdade, não tem como se você realmente só estiver focado no dinheiro. Mas se você não estiver focado só no dinheiro, e se você estiver trabalhando com um nicho que você entende ou que você gosta, você vai ver que dá para fazer muita coisa legal. Reescrevendo com as suas palavras, dando sua opinião sobre determinada coisa e tudo mais. Contando uma história. Desde sempre, o ser humano, ele é movido a histórias, né? Então, se vocês quiserem, vocês pesquisem um pouco aí sobre storytelling, vocês vão ver que isso não é uma coisa que surgiu ontem, desde quando o homem, muito antes do homem aprender a desenhar nas cavernas lá, ou a escrever, ou a escrita, ele já contava histórias, e foi assim que muitas culturas elas foram passadas para frente. Então, presta atenção nisso. Mas o conteúdo evergreen é que eu acho que aqui no Brasil foi uma das primeiras pessoas a escrever sobre isso em blog. Acho que lá em 2009 ou 2010 eu escrevi um artigo sobre isso. E eu sempre gosto de dar o exemplo para os meus alunos do conteúdo evergreen, dar o exemplo do nicho de futebol. Que eles reclamam muito que, mas nicho de futebol não tem como usar conteúdo evergreen, né? Conteúdo que não tem data de validade. Né? E aí eu dou um exemplo. Por exemplo, o que não é conteúdo evergreen num blog voltado para futebol? Falar sobre o jogo de ontem, ou falar sobre o jogo de daqui a 2 dias. Isso não é conteúdo evergreen. Porque quando chegar naquele... Se eu falo sobre o jogo de ontem, é mostrar os gols. Os gols foram assim, a história do jogo foi assim. Pronto, morreu aquele conteúdo. Olha, daqui a 2 dias o time vai jogar contra o time tal, possivelmente vai ser essa escalação e tal. Quanto mais for chegando perto do dia do jogo, aquele conteúdo vai morrendo. Não é um conteúdo que ninguém mais está interessado. Se aparece aquele conteúdo para a pessoa, poxa, isso de novo, não quero ver isso. Quero ver o que está acontecendo lá hoje. Agora, quando você, por exemplo, conta a história de um título, a história do título de 2015 do clube tal, como que eles ganharam, quais foram os jogos, os placares, quem compôs o elenco, etc. Isso é um conteúdo evergreen. Por quê? Porque independente se nós estamos em 2015 ou estamos em 2025, as pessoas podem se interessar, os torcedores daquele time vão se interessar em conhecer a história, conhecer algumas histórias que aconteceram ali. Você traz um jogador que aposentado aí, que participou de lá, ele vai contar uma história de um jogo, aquele jogo assim, no vestiário aconteceu tal coisa e tal. São conteúdos que não são passageiros, tá? É um conteúdo evergreen. E você precisa ter conteúdo evergreen no seu site. Você precisa, se você quer realmente ganhar dinheiro, entrar no jogo grande aí com a AdSense, você precisa ter muito conteúdo evergreen. Você tem que saber mesclar isso aí. Eu, particularmente, dificilmente eu crio um site em um nicho onde eu sei que eu não vou conseguir colocar 70%, por exemplo, de conteúdo evergreen. Então eu não crio em futebol. Dentro da minha concepção de trabalho, para mim tem que ter mais de 70% de conteúdo evergreen num site do que conteúdo passageiro. Por quê? Porque isso vai diminuir um pouco o meu tempo, vai aumentar a... Eu tenho o meu primeiro site, ele foi criado em 2008, né, jefsoluções.net. Está lá, parado lá, eu deixo ele mais como... É um filho que está lá paradinho lá, é meu orgulho, foi ali que eu comecei. 1.500 artigos. Eu não tenho 10 artigos ali que hoje as pessoas possam acessar e ler. Porque os artigos foram perdendo ali, mas a maioria era conteúdo evergreen, só que foi um conteúdo evergreen na área de tecnologia, é complicado, né? Você escreve uma coisa, dá uma opinião sobre determinada tecnologia, e daqui a pouco, daqui a 2 anos, aquela tecnologia está totalmente obsoleta. Mas é um exemplo de que, às vezes, você pode ter um site antigo com muito conteúdo ainda que basta você fazer uma atualização no conteúdo. Eu faço muito isso, tá? Quando o conteúdo evergreen mudou só uma ou duas coisas, eu vou lá, edito o artigo, republico ele.
tá? O Google, não estou nem falando do AdSense, né? Mas o Google buscador, ele gosta disso. Ele gosta quando ele vê que você... Acho que cortou o seu áudio, Gustavo. O pessoal tá ouvindo, Gustavo? Alô, alô. Eu acho que o Gustavo... Vocês estão me ouvindo ainda? Só sinalizam se a minha voz... Se vocês... eu acho que o Gustavo caiu aqui. Vamos esperar ele voltar, então, dando prosseguimento. Deve ter tido algum probleminha na conexão dele. Mas isso que ele falou é bem importante mesmo, essa questão do conteúdo evergreen. Faz muita diferença. Então, assim, se você está começando um site ou se você quer ser um publisher por muitos anos, escolhe um conteúdo que você esteja interessado em produzir algo de qualidade, ou que você tenha uma equipe que possa produzir algo de qualidade, porque isso vai fazer toda a diferença, né? A não ser que você esteja no nicho de notícia que realmente tem esse volume de postagens de coisas que são relevantes hoje, amanhã, mas daqui a 2, 3 dias talvez não mais. Eu acho que a questão de conteúdo evergreen é bom estar na pauta de todo produtor de conteúdo. Entrando em relação à experiência do usuário, Google AdSense, então, assim, é o que a gente tem falado até agora, o equilíbrio entre conteúdo e anúncio, ele é muito importante. Então, se você coloca muito anúncio, pouco conteúdo, se a navegação estética do seu site ela não é boa para o usuário, o Google realmente não gosta que isso aconteça, né? Ele vai punir o seu site de alguma forma, seja restringindo a demanda, ou talvez não aprovando o seu site, ou desaprovando num determinado momento. Então, assim, experiência do usuário é chave. Se você se preocupa com a experiência do usuário, é você acessar o seu site na perspectiva de um usuário e pensar o que eu posso melhorar que vai fazer a usabilidade do meu site melhor e que vai manter o usuário consumindo esse conteúdo por mais tempo. Se você tiver essa análise, você com certeza vai conseguir identificar vários pontos dentro do seu site que você pode melhorar. E é claro que quanto mais rápido, quanto melhor de navegar o seu site, é provável que a monetização melhore também, porque os anúncios eles vão carregar mais rápido, o usuário ele vai acabar vendo os anúncios que são relevantes, clicando de alguma forma. Então, se você melhorar a usabilidade, você melhorar o tempo que o usuário fica no seu site, como consequência que você melhore a monetização. Oi. Deixa eu ver o próximo ponto aqui. Só deixa eu responder o Gustavo para ver o que aconteceu aqui com ele. Tá me ouvindo aí, Pedro? Opa, voltou. Fala, Gustavo. Estamos ouvindo sim. Deixa eu cair de cara no chão aqui. Sem problemas. Foi a conexão aí? Caiu aqui. Bom, eu acho que deu para entender o que eu falei, né? Deu, da questão do conteúdo evergreen. Eu até acabei ficando mais um pouquinho naquele ponto e salientando a importância disso, né? Para quem vai começar o seu site ou quem começou o seu site, realmente ter paixão por aquele tema para conseguir produzir um conteúdo de qualidade e um conteúdo que ele seja relevante no longo prazo, né? Isso aí. E essa questão, eu estava só terminando aqui a questão da usabilidade, como você tinha falado também, que é bem importante, né? Então, visual, as fontes, alinhamento, o espaço em branco. Às vezes você entra num site, hoje em dia, você vê imagem sendo carregada num tamanho errado, ou a imagem ela não está mais sendo carregada, ou ela demora muito tempo para ser carregada, espaços em branco, uma fonte estranha, cores estranhas.
botões, links que não funcionam mais. Então, você manter isso atualizado e fazer, digamos, essa faxina assim, do seu site vai ajudar na usabilidade, vai ajudar com que o usuário fique mais tempo lá, vai ajudar com que você tenha um site de melhor usabilidade e que logo você vai conseguir monetizar melhor, né? Porque o usuário ele vai ficar mais tempo consumindo seu conteúdo. Isso aí. E algo que quase todo mundo pergunta quando vai começar, quando está começando, né, com o AdSense, é a questão de como que o AdSense paga, né? Então, só para salientar esse ponto, assim, deixar bem claro, como eu falei, o AdSense é a parte do sell side. Então, o anunciante ele paga pro Google e o Google ele retém uma porcentagem desse valor, né? Então, hoje o AdSense for Content, a divisão de receita com o Google é 32%. O Google mantém 32% dessa receita e paga o restante para o publisher, né, para o editor. E esse pagamento ele é feito, para quem trabalha no Brasil, é feito em dólar, né? Em D21, então 21 dias após o faturamento, às vezes acaba sendo 23, se cair ali no final de semana, acaba demorando para processar aquele pagamento, mas ele é feito de forma automática, sempre 21 ali a 23 dias após o faturamento. Então, se você monetizou o seu site ao longo do mês de agosto, você até dia 23 de setembro é para você receber as receitas referentes ao mês de agosto. E caso você não tenha acumulado ainda o mínimo ali de $100, essa receita ela fica acumulando até você bater esse mínimo para que a ordem de pagamento seja realizada. Às vezes o mínimo é $1.000 se a conta for de pessoa jurídica, né? Então tem essa diferença também nesse mínimo. E eu acho que seria isso em relação à questão. A gente falou bastante coisa aqui do AdSense, como aprovar, bastante dicas bem relevantes. Recomendo todo mundo que não fez ainda ler a central de ajuda, a parte de políticas, porque muita coisa é salientada em mais detalhes. E antes da gente entrar aqui na parte do cupom dos cursos e falar um pouquinho da agenda dos próximos webinars, e também ir para as questões, né? Eu gostaria de dizer que a gente está aqui para ajudar vocês, então a gente tem mais de 10 anos de experiência nesse mercado. Se vocês tiverem qualquer dúvida em relação ao AdSense, pode mandar um e-mail para mim, para o Gustavo. Pode ficar à vontade ali, a gente mandou o link do grupo do Gustavo no Facebook, então para participar do grupo, mandar dúvidas mais avançadas lá é sempre legal. Tá respondendo essa comunidade, sempre surge muita dúvida bacana, coisa mais alto nível realmente desse mercado de monetização, e a ideia aqui é ajudar vocês a monetizarem o site, a melhorarem as receitas e a conseguirem fazer mais dinheiro com isso, né? E para quem ficou até o final, então eu queria liberar aqui, a gente tem um curso em inglês sobre o AdSense, a gente entra em bastante detalhe mesmo sobre o Google AdSense. O link, eu vou mandar o link aqui no chat da nossa universidade do PubGuru, e se você usar o cupom Semana do AdSense 1, vai te dar direito a 25% de desconto. Então, para quem tem interesse nesse curso, só entrar lá. Tem outros cursos disponíveis também. Se você tiver dúvida em relação ao conteúdo do curso, pode me mandar e-mail também, não tem problema, que a gente vai responder vocês. Quer falar um pouquinho do seu, Gustavo? Tá. Antes de falar do curso, eu queria falar sobre o meu livro. Eu tenho um livro físico. O assunto não é AdSense. O meu livro físico, ele ensina como transformar conhecimento, tá? Transformar o seu conhecimento em infoprodutos. Ou seja, você vai criar cursos online, e-books, etc. aí, para... O livro, na verdade, é um curso em formato de livro. Ele ensina o meu passo a passo para mim criar e lançar infoprodutos, cursos, e-book, etc. Tá? O livro se chama O Ciclo de Criação do Infoproduto Perfeito. Vou colocar o link aqui também. Para livro, tá? O livro tem
Quem comprar aí vai ter o frete grátis, tá? Vou mandar entregar aí na sua casa. Basta entrar aí e dar uma olhada depois com calma lá. O meu treinamento para Google AdSense, ele se chama Google AdSense Experts, tá? Ele está na versão 3.0, que eu venho lançando esse treinamento desde 2015 e agora em maio ou junho, acho que foi finalzinho de maio desse ano, tá? Eu entreguei, eu gravei esse curso todo novamente, e agora ele está na versão 3.0, então está atualíssimo, tá? Eu ensino os 4 métodos que eu utilizo para encontrar micronichos rentáveis no AdSense, tá? 4 métodos que eu utilizo. Não somente ficar lá no Uber Suggest lá procurando palavras-chave, muitas coisas antes disso. Eu ensino como eu crio o blog da maneira correta no WordPress voltado para Google Ads, aí é template, plugin, tudo falando realmente para não ficar aquele feito para AdSense que o Pedro citou aí, tá? E aí eu ensino a escrever artigo da maneira correta, já escrevi mais de 7 mil artigos aí na internet, tá? Então, se tem uma coisa que eu gosto de fazer é escrever, então eu ensino como que eu faço isso aí. E aí vai os módulos vão avançando, eu ensino arbitragem de tráfego, ou seja, comprar tráfego no Facebook Ads para artigos no Google, com Google Ads, etc. Tá? Tudinho. Vai do iniciante, para quem nem sabe o que é o Google AdSense, até o expert, ok? Esse curso custa R$ 197, pode ser dividido em 12 vezes no cartão, só que com o link que eu vou colocar aqui, que o Pedro já colocou, com esse link aí, vocês conseguem hoje até meia-noite comprar pelo valor de R$ 147, R$ 50 de desconto, tá? Também divide no cartão se quiser, basta acessar o link aí, tá? E lá você vai ver toda a descrição do treinamento. O Felipe Vidal está perguntando se entrega para fora do Brasil. Felipe, nesse momento não, tá? Só para o Brasil mesmo, ok? Infelizmente, mas quem sabe mais para frente. Seria legal, talvez, quando o livro estiver disponibilizando por e-book, a gente avisar o pessoal. Isso. Quando eu botar no Kindle lá na Amazon, aí eu vou avisar, porque aí realmente não tem mais essa limitação. Eu já vendi para várias pessoas para fora do Brasil, até para a Rússia. Mas eram brasileiros que moravam aqui e pediram para entregar para a família mesmo, né? E depois eles vieram buscar quando eles estiveram aí. Não, Rodrigo, não tem e-book por enquanto, tá? É versão impressa, tá? Só quando eu terminar de vender a tiragem aqui que eu imprimi, aí sim a gente vai começar. Vou colocar na Amazon para vender lá via Kindle lá. Vou combinar assim, então, você me avisa e daí a gente envia um e-mail para o pessoal que se cadastrou Beleza. nesse webinar, a gente envia um e-mail ali para o pessoal que quer comprar o e-book quando estiver disponível. Beleza. Então, basicamente era isso, tá? Tem meu Instagram, alguém, se quiserem tirar alguma dúvida, não quiser mandar um e-mail, pode entrar no Instagram também, Gustavo Freitas Real, manda um inbox lá, tá? E manda dúvida. Eu tenho muitos vídeos lá no YouTube, então às vezes a dúvida que você vai perguntar, eu já tenho um vídeo, eu te encaminho, tá? Ou se eu não souber, talvez vire até um conteúdo do próximo vídeo, tá? Eu tenho feito muitos vídeos ultimamente no meu canal do YouTube, que é o canal Gustavo Freitas, basta procurar aí também no YouTube. E se quiser começar a me seguir lá, eu vou agradecer muito. Quase chegando aos 10 mil, faltando apenas alguns lá para chegar aos 10 mil. Perfeito. Bacana, pessoal. E só para também, antes da gente entrar nas perguntas, falar um pouquinho sobre os próximos webinars. Então, para quem ficou aqui até o final, amanhã a gente vai falar sobre como melhorar os seus posicionamentos de anúncio. Então, tem muita dica legal do que você pode fazer para melhorar onde posicionar os seus anúncios, tanto no desktop quanto no mobile, para que você aumente a sua monetização, né, melhore o seu CTR e logo consiga gerar mais receitas. No dia 3 a gente vai entrar em mais detalhe de como se proteger de tráfego inválido. É um problema muito grande na indústria, bastante gente sofre com essa parte, então a gente vai mostrar como identificar e como se proteger desse tipo de tráfego, né, que pode fazer com que a sua conta caia se você não fizer nada a respeito. No dia 4, a gente vai falar como melhorar a monetização do seu site além do AdSense. Então vai ter um convidado especial, o Eduardo Borges, que ele tem um curso SEO comprovado e ele vai estar com a gente na conversa para falar um pouquinho de SEO para publishers. E eu também vou falar de outras formas de monetização
header bidding, ad exchange, regras de preço, outras coisas que podem ser feitas além do AdSense para você melhorar a monetização do seu site. E por último, aí a gente vai fechar na sexta-feira com um conteúdo sobre como comprar tráfego e monetizar com anúncios, né? Então, vou falar sobre Taboola, Outbrain, Facebook Ads, Google AdWords, falar um pouquinho de como que você começa comprando tráfego nessas redes, o que é importante, o que você deve analisar para que você consiga ter ROI na compra de tráfego. Então, vamos entrar aqui nas perguntas, seguindo a lista que elas foram feitas aqui. Gustavo, fica à vontade aí se você quiser responder alguma pergunta ou adicionar, pode ficar à vontade. Vou começar aqui então deixa eu ver se eu consigo ver público aqui na ordem. Tá, legal. O Felipe Augusto perguntou para a gente aqui, a questão dos termos de uso sofreu mudanças com a atualização da lei de dados, como isso impacta para quem já tinha um site, blog nos moldes antigos? Felipe, essas mudanças elas estão ocorrendo, na verdade o Google está se adaptando a essas regulamentações do mercado, o Google já levou uma multa na Europa por não ter seguido à risca ali a GDPR, então está rolando por parte do Google uma cobrança bem forte em relação a isso. Algumas coisas vão mudar, mas são coisas que estão no ar ainda. Então, a LGPD, o jeito que você trata os dados, o Google está fazendo uma solução aberta para isso, em que ele vai disponibilizar o CMP, né, que é aquela notificação em relação ao cookie. O Google vai fazer algo open source em relação a isso. A gente também tem uma solução para isso, que se chama de Data Guard, que é uma solução que ela é compliant com GDPR, com LGPD. Se você digitar Monetize More LGPD no Google, você vai achar um artigo que a Mariana, do nosso time de marketing, produziu em relação a isso. Lá tem todas respondido tudo certinho o que o publisher precisa fazer em relação a isso. Eu vou até tentar mandar aqui nas mensagens, mas respondendo sua pergunta, eu recomendo ler esse artigo, ler a última publicação do Google em relação ao LGPD e acompanhar de perto o que os sites no seu nicho, que os sites em geral no Brasil estão fazendo, porque ela entra em vigor, se eu não me engano, no ano que vem, né? Foi adiado por causa da pandemia, então no ano que vem que vai entrar em vigor no Brasil essa regulamentação. Vamos ver qual que é a próxima pergunta aqui. O Anderson perguntou, dá para viver de AdSense? Quais são os valores interessantes que vocês já viram? Anderson, dá sim. Eu acho que muita gente que está assistindo esse webinar vive de AdSense, vive de Google, né? Não só de AdSense, mas de alguma forma de receita, Ad Exchange, alguma forma de monetização do site. Os valores variam muito dependendo do nicho, dependendo do seu volume de tráfego. Então, assim, eu conheço pessoas que hoje rodam sites, mas ainda têm o seu emprego, né? E o site é mais um hobby, assim como eu conheço pessoas que hoje recebem muito dinheiro do seu site, o site é o trabalho dedicado dessas pessoas, né? Então, depende muito depende muito disso, né? De quanta disposição, quantas horas você vai querer deixar em relação a esse projeto. E é claro que quem pega firme, quem vai atrás de fazer isso no longo prazo, são as pessoas que acabam chegando a níveis maiores de monetização, né? O André Luiz perguntou, tem problemas para aprovação ter conteúdo traduzido de outra língua, mas com muita qualidade, adaptado para a realidade local e certo de não ter outro igual em língua portuguesa? Assim, você só traduzir o conteúdo talvez gere algum problema, se o Google identificar essa tradução, mas se você traduzir o conteúdo, adaptar ele, trazer ele para a realidade do outro idioma, né? Digamos que você está pegando conteúdo em inglês, traduzindo para o português, mas trazendo para a realidade do Brasil, fazendo algumas modificações, mudando imagens, que não seja uma tradução assim ao pé da letra, eu diria que não tem problema e eu diria que é uma prática comum. Eu vejo
alguns sites no Brasil que eles se baseiam bastante de conteúdo norte-americano, mas assim, eles não simplesmente traduzem à risca, né? Eles fazem essa adaptação, como você falou, para a realidade do local, né, do Brasil, de qualquer outro país que você esteja focado, justamente para que seja um conteúdo único, né? Então, não teria problema se você fizer isso, se você fizer dessa forma. Você tem visto algum problema em relação a isso, Gustavo? Não, da forma como ele falou, não. Da forma como ele falou, é perfeito. A gente vê até grandes portais aí com equipes grandes aí de jornalista que fazem isso. Mas, claro, dessa maneira aí, né? Lendo a matéria e aí sim traduzindo, trazendo pro... o pessoal às vezes fala assim, como é que eu vou ter um site de notícias sem copiar conteúdo? Fácil, leia o conteúdo, leia em vários sites e vá lá e escreva com as suas palavras, coloque o seu ritmo, né? Porque uma coisa é todo mundo estar falando sobre o mesmo assunto, outra coisa é todo mundo estar republicando o mesmo artigo, né? Então, tomar cuidado com isso. Se você realmente leu e traduziu. E a outra sobre a questão de se dá para viver com a AdSense, quando eu pedi demissão do meu emprego público, era concursado do governo do estado. Quando eu pedi demissão, eu tinha 17 anos de concurso. Quando eu pedi demissão, eu ganhava 5 vezes mais, trabalhando 2, 3 horas por dia no meu negócio, nos meus blogs, eu ganhava 5 vezes mais do que no meu emprego. Então, eu pedi demissão para me dedicar em tempo integral ao meu negócio. Parei de ser empregado para me dedicar em tempo integral. Então, aí sim, pude catapultar isso ainda mais. Eu não gosto muito de falar em valores. Eu vi que o Pedro também evitou em falar em valores, porque é uma coisa, às vezes, que não, é uma comparação que não vale a pena. Eu conheço uma pessoa que já chegou a tirar R$1 milhão por mês com a AdSense. Mas eu conheço, tem um aluno meu que agora ele chegou aos primeiros $800 por mês. $800, o dólar está 5, hoje teve pagamento hoje, 5,50 foi pago. Então, dá mais de R$4.000, né? $800. 5 vezes 8, 40, vamos arredondar em 5 mil. R$5.000, o salário mínimo aqui no Brasil é menos de R$1.100. R$5.000. Você pensa, uma pessoa hoje para ganhar 5 salários mínimos no Brasil, ela tem que investir várias coisas. Então, da mesma maneira, o AdSense é assim também, é um negócio. Você investe, faz um treinamento do Gustavo, da Monetize More, de fulano, de cicrano, você faz um treinamento, se qualifica, e aí você começa a investir nesse negócio. Só que tem investimento também, às vezes você tem que comprar um tráfego aqui, comprar visita, por aí vai. Importante realmente é quanto que sobra lá na frente. Então, quando a gente fala em valores, às vezes as pessoas crescem o olho a R$100 mil por mês. Só que 100 mil é para o cara que está investindo 30, 40, 50 mil reais. Então, eu gosto sempre aqui no Brasil, principalmente dos meus alunos, falar baseado em salário mínimo. Porque a maioria das pessoas ganha menos que 2 salários mínimos. Então, se você tem um negócio que você vai trabalhar na sua casa. Eu, quando vim trabalhar em casa, o meu filho mais novo, ele tinha 5, 6 anos. Então, para mim, foi excelente. Minha esposa também trabalha fora. Foi excelente. Eu não precisei de ficar pagando alguém. Eu pude ficar aqui trabalhando e, ao mesmo tempo, cuidando dos meus filhos. Então, tem esse ponto também. Ganhava muito mais do que lá fora, ainda podia cuidar deles ainda. Então, assim, dá para viver sim, desde que você encare isso como um negócio e que você siga a maioria dessas dicas que a gente passou aqui. Principalmente essa questão de não pensar só em ganhar dinheiro. Pensar em, primeiro, realmente, ter um conteúdo de qualidade que vai atrair as pessoas. O ganhar dinheiro vai ser decorrência disso. Se você não conseguir fazer essa parte, tá? Você pode se decepcionar muito trabalhando em qualquer área aqui na internet, não é só com a AdSense, não. Exatamente. Concordo plenamente. O Felipe perguntou se atrelar os anúncios ao H2, que é como você define um dos títulos ali no WordPress, por exemplo, exibir antes deles é uma boa maneira de usar. É sim, dado que você tenha títulos. Eu gosto de dizer, eu vou falar isso bastante amanhã na aula de posicionamento, mas você tem um anúncio no mobile a cada scroll,
cada vez que o usuário dá um scroll na página, ele vê pelo menos um anúncio, é uma boa forma de você posicionar. Se você conseguir produzir conteúdo de forma que você tenha um título ali, fique espaçado a cada scroll, você vai conseguir ter um bom posicionamento. Se não, há outras formas de fazer isso, por porcentagem da tela ou por números de parágrafos, que eu posso comentar um pouquinho amanhã usando plugins como Ad Inserter, Advanced Ads, que você consegue fazer com que o posicionamento fique bem certinho, né? Mas essa forma que você falou, ela pode ser feita sim, é uma boa maneira. É claro que há outras maneiras também de fazer essa implementação. A gente vai até mandar o link aqui depois já foi enviado aqui, ó, o link do webinar de amanhã sobre posicionamento de anúncios. Então, quem se inscreveu nessa aula e quer saber mais sobre posicionamentos, quer tirar mais dúvidas sobre posicionamentos, fica à vontade por participar da aula de amanhã. Próxima dúvidas aqui. Me perdi um pouquinho aqui na dúvida, peraí, deixa eu voltar. AdMob reaproveita grande parte dos conceitos do AdSense. O Anderson Aldo perguntou. Sim, o AdMob, na verdade, ele é, digamos, um AdSense feito para aplicativos. Então, hoje ele é uma das principais formas de você monetizar aplicativos na internet. Claro que você pode usar também o Ad Exchange for Apps. Muita coisa que é aplicada do AdSense, o AdMob se baseia nisso. Mas se você for procurar nas páginas do Google, você vai ver que o AdMob tem a sua própria, digamos, política, e tem detalhes, né? Porque como o ambiente de aplicativos ele é um pouco diferente, você tem que levar outras coisas em conta, né? Então, caso você tenha um aplicativo, você queira monetizar um aplicativo, eu recomendo bastante dar uma olhada nas políticas para aplicativos. Vamos ver o que mais aqui. O Luiz perguntou se tem como assistir desde o início. Sim, Luiz, você vai receber o link da gravação. O Felipe Vidal perguntou, tem uma dúvida, ter um blog de finanças onde fala sobre investimentos, finanças no modo geral e cartão de créditos. Minha dúvida é, existe algum problema com conteúdo de cartão de crédito, sendo 100% correto com conteúdo, não vendendo ideias loucas? Não tem problema nenhum. Você vai ver que tem vários sites de cartão de crédito de alto nível, né? O seu crédito digital, até sites grandes como Exame, Isto É, tem conteúdo sobre cartão de crédito. Não há problema nenhum. O problema é você ter informações que não são verídicas ou você trazer o usuário para o seu site prometendo algo que não é verdade, né? Então, acho que o nicho de cartão de crédito ele ficou um pouco queimado porque você via muito, como o Gustavo comentou, você via muito anúncios ali no Facebook do pessoal prometendo crédito para negativados, falando assim, a gente vai te aprovar na hora, você está aprovado, e daí a pessoa chegava no site e via que a história era outra, né? Então, tomar cuidado com como você traz o seu usuário e com a intenção do usuário, né? Se você trouxer o usuário dizendo que ele vai aplicar agora e vai ganhar, e às vezes ele já cai, já olha um anúncio, ele acha que aquele anúncio é parte do seu site, ele clica, e daí ele volta, porque ele não queria ter clicado no anúncio, ele pensou que era parte do seu site. Obviamente isso gera clique acidental vai gerar retenção de receita na sua conta, ao longo dos meses pode gerar um banimento, né? Então esse tipo de cuidado de tentar entender a intenção do seu usuário e fazer com que você esteja focado na usabilidade é o que evita problemas em relação ao tipo de conteúdo, né? O André perguntou, para um editor que já administra um site de relativo sucesso com AdSense há alguns anos, é mais fácil para aprovar o AdSense para um site novo? Se você seguir as regras, as recomendações, não vou nem falar regras, né, mas recomendações que a gente citou aqui, eu diria que você vai tirar de letra, assim. Se você já tem sites e você quer aprovar um site novo, tanto numa conta já existente quanto criar uma nova conta, você seguindo essas instruções, você vai tirar de letra. Eu acho que seria isso, não tem mais nenhuma pergunta aqui. Gostaria de agradecer aí pela disponibilidade do Gustavo em participar do webinar com a gente, e espero ver bastante gente amanhã também no webinar de posicionamento. Espero que o pessoal vá atrás ali do curso do Gustavo, siga a gente nas redes, né? Pode me seguir no Instagram também, Sainovic,
@Sainovic. E seria isso. Se vocês tiverem mais alguma dúvida que não foi respondida, fiquem à vontade para mandar lá no grupo do AdSense do Facebook ou enviar diretamente um e-mail para a gente. E agradeço pelo tempo de vocês, disposição de vocês. Um abraço, pessoal. Abraço.